Boa noite. Eu me chamo Andreia e moro em Palmas, que fica no Tocantins. Porém, sou natural do interior de Quaraí, que também fica aqui no Tocantins. E foi lá onde eu e meu irmão vimos um lobisomem. Tudo ocorreu na metade da década de 80. Eu morava com meus pais em uma fazenda e foi lá onde nasci e me criei. E além de mim, meus pais tiveram mais 3 filhos, sendo eu a primeira e única filha mulher. E depois vieram meus irmãos. Primeiro veio o João, que era 2 anos mais novo que eu, e depois o Zeca e o Mateus, que eram os caçulas da família. E morávamos naquela fazenda por causa que meu pai era caseiro de lá. E nossa vida era calma e boa. Não tínhamos preocupação com quase nada. Porém, tudo mudou depois que aquela fera apareceu por lá. Na fazenda, fazíamos várias coisas. Tirávamos leite da vaca, limpávamos o coxo, dávamos milho às galinhas e o restante do dia passávamos andando de cavalo. E quando tínhamos tempo sobrando, saíamos para caçar, mas só por diversão mesmo. E à noite, íamos até a casa de Dona Lúcia, uma senhora que morava lá perto. E sempre íamos na sua casa porque ela tinha uma televisão. Isso mesmo, nossa diversão era assistir TV. Era muito bom, pois era algo novo. E sempre íamos até a casa dela às 7 da noite. E só voltávamos para casa às 9. E apesar de sempre sairmos só, nunca aconteceu nada com a gente, exceto naquela noite, em que o lobisomem correu atrás da gente. Tudo começou quando o dono da fazenda veio falar com meu pai. Ele foi até nossa casa para conversar sobre algo macabro, e eu ouvi aquele diálogo assustador de meu pai e do dono da fazenda. O homem chegou no finalzinho de tarde e ele foi bem direto em sua fala. Ele disse assim: "Boa tarde, Antônio. Tá sabendo do bicho que anda aparecendo por essas bandas?" Estávamos todos na sala e ficamos curiosos com a fala dele. Meu pai se levantou e saiu de casa para eles conversarem longe da gente. Mas eu, curiosa, corri para escutar. E logo meu pai respondeu ao homem, dizendo que não. E foi aí que o dono da fazenda continuou a falar. Na noite passada, quando meu filho vinha para casa, ele disse que viu um bicho correndo lá no meio do mato, bem próximo aqui da fazenda. Era uma coisa grande e tinha um corpo cheio de pelos. Eu acho que é um lobisomem. Meu pai então foi e disse: "Pode ser mesmo. Vou chamar o Luiz pra gente ficar na tocaia. E se ele aparecer, a gente afugenta o bicho pra longe." O homem confirmou com a cabeça e depois foi embora. E meu pai entrou e começou a arrumar a sua espingarda. E naquelas alturas, eu nunca tinha ouvido falar em lobisomem e achava que era algum animal, pois os adultos estavam falando normal. Pois bem, meu pai, enquanto limpava sua espingarda, pediu para minha mãe fechar as portas mais cedo, que ninguém saísse naquela noite. Não era costume ele ter esse tipo de atitude, pois normalmente ficávamos até tarde fora de casa e nunca íamos dormir cedo. Porém, por algum motivo,
Ele pediu para fazermos aquilo, e só mais tarde eu soube que era para nossa segurança. Minha mãe fez o que ele disse e antes do anoitecer, ela fechou as portas e ficamos dentro de casa brincando entre nós e só na vontade de sair e ir até a casa de Dona Lúcia assistir TV, mas ficamos só na vontade mesmo. E naquele dia fizemos tudo cedo, pois 9 horas da noite nós já estávamos dormindo. De manhã, assim que minha mãe acordou para fazer o café, eu me levantei e foi nessa hora que meu pai voltou para casa. Ele entrou com um olhar preocupado, tomou uma xícara de café e logo saiu para poder aboiar as vacas e só voltou às 11 horas, hora em que almoçou e capotou na rede. Ele só acordou perto do anoitecer. E novamente ele pediu para que trancássemos tudo cedo e saiu de casa com sua espingarda. E minha mãe fez o que ele disse e ficamos nessa sina por uns 3 dias. E eu e meu irmão, com muita vontade de assistir TV, resolvemos sair escondidos, pois já não estávamos aguentando de tanto ficar em casa. E foi aí que vimos aquela criatura. Na quarta noite, meu pai novamente saiu perto do anoitecer e pediu para fazermos o mesmo de sempre. E minha mãe fez, e nós fizemos tudo como ele disse. Porém, por volta das 8 da noite, quando todos dormiam, eu e meu irmão resolvemos sair para ir até a casa de Dona Lúcia. E mal sabíamos que íamos ver um lobisomem. Às 8, depois que todos dormiram, eu e meu irmão João saímos sozinhos na escuridão da noite. E saímos a pé para não chamar muita atenção, pois meu pai estava lá sabe-se onde. E o trecho até a casa de Dona Lúcia era pequeno, mas era um local de mata, onde tinha somente uma pequena trilha. Mas como conhecíamos bem a região, nem foi tão difícil. Íamos seguindo bem rápido para podermos assistir mais. Foi quando começamos a sentir um cheiro forte de ovo podre. Na hora me deu vontade de vomitar, pois era um cheiro muito ruim. Mas isso nem foi o pior, pois logo depois começamos a ouvir um roncado vindo lá na frente do caminho, bem perto da casa de Dona Lúcia. Quando ouvi aquilo, minhas pernas ficaram bambas e não senti mais vontade de andar, mas o meu irmão insistia que continuássemos, pois aquilo podia ser uma raposa, mas aquele roncado não era de uma raposa. E não demorou muito para sentirmos algo vindo lentamente em nossa direção. E foi aí que meu irmão começou a ficar com medo e falou assim: "Bora correr, Andréia. Tem uma coisa ali na frente e tá vindo pra cá. E é algo grande." Mas eu, travada de medo, não conseguia me mover. E aquela coisa só ia ficando cada vez mais próximo da gente. Foi então que, num ato de desespero, eu comecei a gritar por socorro. E assim que gritei, o bicho, que vinha lentamente, começou a vir bem rápido. E só aí que, no instinto de sobrevivência, que consegui me mover e comecei a correr junto com meu irmão, indo de volta para casa. Mas não corremos muito, pois ouvimos 2 estampidos de tiro.
E era meu pai e o Luiz, o outro caseiro, e eles já vinham pelo mesmo caminho que a gente. E o bicho que vinha correndo continuava a vir em nossa direção. Foi aí que novamente meu pai atirou, e só aí que aquela coisa parou. Ficamos do lado de meu pai, morrendo de medo, e perguntando a ele o que era aquilo. Meu pai pegou sua lanterna e apontou rumo à direção daquela coisa, e vimos um bicho de 4, muito grande. Ele tinha o tamanho de um garrote, e apesar dele parecer um cachorro, não teria nem como ele ser um, pois nunca vi nada daquele tamanho. Aquele bicho, com toda certeza, era um lobisomem. Meu pai começou a recarregar sua espingarda para novamente atirar no bicho, e ele, percebendo a movimentação estranha de meu pai, se virou e saiu correndo bem rápido rumo à direção do mato. E nós não esperamos tempo ruim e também saímos correndo. E assim que chegamos em casa, meu pai nos deu uma bronca e perguntou o que estávamos fazendo ali, àquela hora da noite. E explicamos tudo. Foi então que meu pai nos contou que criatura era aquela. E ele começou a falar: vocês tiveram sorte que a gente estava indo naquela direção, pois se não estivéssemos ali, o bicho tinha pegado um de vocês dois. E o que vocês viram essa noite é um lobisomem. É um homem que se transforma em bicho. Eu e meu irmão ficamos pasmos quando ele falou daquela criatura, e foi só aí que entendemos o porquê dele sempre nos pedir para fecharmos as portas cedo. E depois de um longo sermão, entramos em casa, e desde esse dia eu nunca mais saí sozinho à noite, pois fiquei com muito medo daquele bicho. Continuamos naquela labuta de sempre dormir cedo por semanas, até meu pai dizer que estava tudo tranquilo e que o lobisomem tinha ido embora. Mas, mesmo ele falando, eu não confiei, pois aquele bicho era muito traiçoeiro. E naquela noite, se não fosse meu pai ter aparecido com o Luiz, o lobisomem com certeza teria pego ou eu ou o meu irmão.